Olá! Hoje vamos continuar a trabalhar o assunto escrita a partir da BNCC. E falaremos de um assunto extremamente importante, a alfabetização, que é considerada a porta de entrada da escrita para os indivíduos. Bom, a BNCC, ela afirma que o processo de alfabetização deve se materializar em uma criança entre os primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Ao contrário de alguns documentos anteriores, que afirmavam que uma criança poderia ser alfabetizada até o terceiro ano. Bom, nós sabemos que indivíduos são únicos, mas, de modo geral, percebe-se que sim, uma criança é capaz de dominar a escrita e a leitura até os 8 anos. Daí, a partir de questões técnicas baseadas em estudos teóricos, a adoção da ideia de que, ao final do segundo ano, uma criança deve estar com o domínio da escrita concretizado. Por que uma criança deve ser alfabetizada a partir dos 5 ou 6 anos? A depender da entrada dela na escola. É porque nessa fase ela domina totalmente a linguagem por meio da oralidade. Ou seja, ao dominar a linguagem por meio da oralidade, ela está madura para a compreensão do mundo da escrita. Lembrando que a escrita é visto como uma tecnologia. Logo, ela possui uma mecânica, uma forma própria de organização. E qualquer indivíduo que não tenha nenhum problema cognitivo sério é capaz de aprendê-la. Derrubando-se de uma vez por todas o mito que se cristalizou na mente de alguns, de que a escrita ela não é para todos. Bom, mas vamos à mecânica, né? Que habilidades são necessárias para que a criança compreenda o processo da escrita? Bom, são inúmeras. Mas a habilidade mais básica é que ela consiga compreender e relacionar, falando em alfabeto latino, a ideia de que a cada fonema da língua corresponde um determinado grafema. Ou seja, entender a relação entre som e letra, construindo aquilo que a gente chama de consciência fonológica. Ela associa a ideia do som e letra e, posteriormente, ela consegue segmentar isso em sílabas, palavras e gêneros textuais. Também, um outro processo necessário para a alfabetização é o conhecimento dos vários formatos de letra, sendo eles a letra bastão e cursiva, e também o uso da maiúscula e da minúscula. Entender o porquê usar cursivo e bastão e também quando usar maiúsculo e minúsculo faz parte do processo de alfabetização. Quando alguém chega à fase adulta e não conhece todos esses aspectos, é muito provável que ela apresente falhas de habilidades de escrita. E isso não é muito incomum. Mas a competência geral da escrita, ela passa por muitas outras habilidades, né? Que serão desenvolvidas, claro, ao longo de toda uma vida escolar. Agora, o que se deve aprender até o segundo ano? Essa é a questão desse vídeo, né? E é sobre isso que eu pretendo falar melhor. Bom, primeiramente é a construção da consciência fonológica e o conhecimento dos vários formatos de letra. Posteriormente, é a reflexão acerca da complexidade da própria língua portuguesa. Porque o que ocorre aqui? Duas situações. A primeira delas, nós temos um país imenso com inúmeras variações linguísticas, muitas delas de ordem fonológica. No caso, os sotaques, né? Ou os regionalismos, que incidem diretamente na maneira como falamos as palavras.
Dessa forma, até um pouco contraditório dizer que em português cada grafema realmente corresponde a cada fonema. Isso não acontece. Ao falarmos qualquer palavra, por mais leitores que sejamos, por exemplo, tomate, né? Nós acabamos por utilizar ali algo que pode gerar contradição no aluno. Porque falamos a última sílaba e damos a impressão do i, e na verdade a palavra ortograficamente se escreve com E. Então, a isso se chama fonema alofone, ou seja, ele engana, né? Ele parece representar determinado grafema, mas na verdade ele representa outro. E isso causa, a priori, algumas confusões na cabeça da criança. Então, essa construção na ideia da criança, que o fonema corresponde ao grafema, mas às vezes isso é um pouco contraditório em relação à questão das nossas variações linguísticas. O alfabeto, ele na verdade, ele neutraliza, né, muitos fonemas, mas ele nem sempre corresponde exatamente a esses fonemas. Uma outra coisa muito comum na língua portuguesa é que algumas letras, né, alguns signos, eles representam vários sons. Ou vários sons podem ser representados por vários signos, né? Então, nós temos várias letras que acabam por causar esse problema para quem está aprendendo a escrever, como o S, o Z, o X, né? E algumas outras, inclusive com dígrafos, né? E toda uma confusão que se gera ali. E também nós temos algumas vogais que são anasaladas e que acabam por causar também problemas na escrita. Bom, aqui a gente está falando de um outro aspecto da escrita, que é a ortografia. E aí a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque até o 2º ano, a ideia geral é conseguir fazer com que a criança escreva e domine a ideia básica do fonema correspondendo ao grafema. Também é importante que ela entenda que nem sempre isso pode acontecer devido a algumas variações linguísticas. Mas não é absolutamente necessário que a criança domine a ortografia, porque nós sabemos que a alfabetização ela ocorre até o 2º ano, mas o domínio da ortografia não. A ortografização é um processo, né? Então, você encontra, às vezes, pais com filhos matriculados no 3º ano, é o caso dos alunos que estudam com a minha filha, né? Pais desesperados porque os filhos não dominam ortografia, eles falam assim, o meu filho não domina a escrita. Não, o filho já produz até texto. Ele domina a escrita, ele não domina a ortografização da escrita, que em português é muito complexa e se constrói ao longo da vida escolar. Tanto que, às vezes, eu tenho dúvidas em relação à ortografia de algumas palavras e eu creio que essa dúvida é de todos. Ou seja, ela ainda está em construção em mim, professora de português. Ocorre, né? Com palavras um pouco fora do meu uso, assim, cotidiano. Claro que se ao final do ensino médio é muito presente os erros de ortografia, eu tenho ali faltas de habilidade nessa área. Mas é natural que a ortografia não esteja concretizada ao final do 2º ano. Uma outra questão relativa à escrita, né, que muito pouco se falou no passado, mas a BNCC traz agora, é que antigamente, dada ali a concepção de linguagem, eu sempre volto a esse assunto que eu trabalhei lá no início do curso. Escrever uma palavra considerava-se que alguém dominava a escrita, ou escrever uma frase considerava-se que alguém dominava a escrita até um determinado momento educacional brasileiro, onde a língua era vista como uma capacidade intelectual tão somente, onde a língua era vista como um processo comunicativo, né? E hoje percebe-se que a língua é vista como um objeto de interlocução. Então, o domínio da escrita hoje também, a partir já da alfabetização, passa pela ideia do domínio do gênero textual.
Então você alfabetiza já incluindo nesse processo o domínio do gênero, para que a criança já saiba, desde muito pequena, entender que a escrita ela é um processo que se materializa dentro de um determinado estilo de texto. Por serem crianças muito pequenas, né, os primeiros textos a serem trabalhados são textos relacionados ao campo do cotidiano, como cantigas, parlendas, receitas, né, ou textos do campo da vida pública, como bilhetes, recados, pequenas notícias, que a criança vai escrevendo ao longo do momento que ela vai também assimilando a escrita. E esses textos têm que ser pequenos a princípio, até pela questão da autoestima da criança, para ela compreender que ela entendeu, né? Para ela falar, nossa, eu consegui. Porque um dos problemas também do ensino da escrita é a baixa estima, né? A pessoa se sentir assim, pequena em relação a uma competência que ela pode considerar imensa. Entra em cena também, aqui na BNCC, o professor escriba, nos primeiros e segundos anos. Quem é o escriba, né? No Antigo Egito é aquele que escreve o que os outros dizem. Muitas vezes, sem ele nem entender aquilo que ele escreve, porque ele não é o dono daquela escrita, né? Ele é a mão que materializa a escrita de outros. Que no caso dos egípcios não sabiam ou não queriam escrever, né? O professor passa a ser, então, o professor escriba e ter essa função em sala, né? Ele vai a quadro escrever e materializar para a criança que ainda não escreve o pensamento dela. E isso é extremamente importante porque é também uma porta de entrada para a alfabetização, né? A construção do parágrafo, o aproveitamento do espaço, que é o suporte, o traçado da letra. Há muita coisa em torno que precisa ser tratado de maneira afetiva nessa fase. Porque um primeiro encontro ruim com a escrita, né, quando a porta aberta ali é uma porta que assusta, uma porta que afasta, haverá traumas na vida dessa criança e muito provável, posteriormente, ela é uma criança que vai se sentir inferior a essa competência que é de todos e desestimulada. E uma das coisas em relação à escrita é que ela é um saber que se aprende fazendo, né? Então, quanto mais você escreve, mais você saberá escrever e mais você gostará de fazê-lo. Pessoal, eu espero que o vídeo tenha ficado claro e tenha também materializado em vocês a importância, né, da alfabetização. Posteriormente, vocês vão assistir um vídeo em que eu falo sobre o papel de Magda Soares como uma teórica da alfabetização e o que ela pensa acerca de escrita, leitura e letramento, que eu não falei neste vídeo, que está presente na BNCC, mas que eu vou falar no outro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até mais!